O Noite da Quaresma. Numa noite sombria, as sombras dançavam pelas ruas estreitas da pequena cidade do Pará, enquanto o vento sussurrava segredos macabros. Seu avô, Zé Grilo, um homem de poucas palavras, decidiu compartilhar uma história que gelava os ossos. Naquela época, a lua cheia revelava um terror ancestral. Um lobisomem, criatura meio homem, meio lobo, assombrava nossa cidade. Contam que era um morador comum, um sujeito conhecido por todos, mas quando a noite caía, sua transformação era inevitável. As pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, deixando para trás apenas rastros de sangue e suspiros angustiados. Os uivos ecoavam pela floresta, anunciando a presença da fera. Diziam que o lobisomem se alimentava da alma dos incautos que ousavam cruzar seu caminho. Meu avô, corajoso e curioso, decidiu investigar. Em uma noite escura, seguindo os uivos aterrorizantes, ele se aventurou na mata. Lá, entre as árvores retorcidas, deparou-se com olhos amarelados que brilhavam na escuridão. O lobisomem, com sua pelagem negra e garras afiadas, emergiu das sombras. Zé Grilo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha enquanto encarava a criatura que antes era seu vizinho. Uma batalha entre homem e besta se desenrolou naquela clareira escura, com uivos ecoando pela noite. Finalmente, o lobisomem desapareceu na escuridão, mas a cidade jamais se recuperou totalmente. Zé Grilo sempre dizia que, quando a lua cheia brilha intensamente, ainda é possível ouvir os uivos distantes daquela criatura amaldiçoada, que continua a rondar, à espreita, na penumbra da memória da pequena cidade do Pará. Os anos se passaram, mas a lenda do lobisomem persistiu como uma sombra que pairava sobre a cidade. As gerações seguintes compartilhavam histórias sussurradas sobre a criatura que, nas noites de lua cheia, despertava para assombrar a pacata comunidade. Zé Grilo, por sua vez, carregava as marcas daquele encontro sobrenatural. Seus olhos, outrora cheios de vivacidade, agora carregavam o peso de uma experiência que poucos ousavam enfrentar. As noites de lua cheia eram especialmente difíceis para ele, quando as memórias ressurgiam como sombras dançantes. Certa noite, quando a cidade estava mergulhada em um silêncio profundo, Zé Grilo sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Uma sensação de presságio pairava no ar, e a lua lançava sua luz prateada sobre os telhados. Decidido a encerrar o ciclo de terror que assolava a cidade, Zé Grilo convocou os corajosos dispostos a desvendar o mistério. Juntos, formaram uma equipe determinada a enfrentar o lobisomem e libertar a cidade do medo que a aprisionava. Guiados pela coragem e uma mistura de crença e incredulidade, aventuraram-se na floresta, rastreando os uivos que ecoavam entre as árvores. À medida que avançavam, a escuridão se adensava, e o ar ficava impregnado de uma tensão palpável. De repente, em meio à vegetação densa, avistaram os olhos amarelados que haviam assombrado os pesadelos de muitas gerações. O lobisomem ergueu-se diante deles, uma figura imponente e selvagem. Então, algo surpreendente aconteceu. Zé Grilo, com um olhar carregado de determinação, dirigiu-se à criatura com palavras antigas de uma língua esquecida. A besta, por um instante, pareceu hesitar, como se uma conexão ancestral ecoasse entre eles. Num piscar de olhos, o lobisomem transformou-se novamente no vizinho que um dia fora. Uma expressão de tristeza e arrependimento marcava seus olhos humanos, revelando a luta interna entre homem e besta.
A cidade, finalmente liberta do peso do passado, viu a criatura desaparecer na noite. Zé Grilo, agora um guardião das histórias, assegurou que o lobisomem fosse lembrado não apenas como um monstro, mas como uma alma atormentada que encontrou redenção na luz da lua cheia. A pequena cidade do Pará, antes envolta em sombras, começou a curar suas feridas enquanto as lendas se transformavam em contos de coragem e redenção transmitidos de geração em geração. Contudo, mesmo após a aparente paz, a cidade do Pará não estava completamente livre do sobrenatural. Relatos tenebrosos começaram a emergir, como murmúrios assustados que se espalhavam pelos cantos mais obscuros da comunidade. Alguns afirmavam ter testemunhado sombras dançantes nos becos estreitos, enquanto outros juravam ter ouvido sussurros ininteligíveis nas brisas noturnas. A lua cheia, antes símbolo de tormento, agora era temida de uma maneira diferente, como se trouxesse consigo segredos mais sombrios do que a cidade estava preparada para enfrentar. Zé Grilo, mesmo após o episódio da redenção do lobisomem, tornou-se uma figura enigmática. Diziam que, nas noites mais escuras, ele vagava pelas ruas, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Aqueles que cruzavam seu caminho sentiam um arrepio na espinha, como se estivessem diante de algo além da compreensão humana. Um novo capítulo de terror começou a se desdobrar quando pessoas começaram a desaparecer novamente, mas desta vez de maneiras ainda mais misteriosas. Marcas estranhas eram encontradas nos locais dos incidentes, símbolos antigos que invocavam medo ancestral. A comunidade, dividida entre céticos e crentes, via-se mergulhada em um pesadelo que transcendia as histórias contadas ao redor das fogueiras. A linha entre o real e o sobrenatural tornou-se cada vez mais tênue, e a cidade ficou presa em uma teia de mistério e horror. Zé Grilo, muitas vezes avistado nos locais onde as aparições ocorriam, tornou-se um ponto focal das especulações. Alguns o consideravam um protetor, enquanto outros o viam como um catalisador para o mal que assolava a cidade. Enquanto as noites continuavam a se estender, a cidade do Pará se via presa em uma espiral descendente de eventos inexplicáveis. Cada esquina escura, cada sombra, tornou-se um lembrete de que, por trás da aparente calma, agitava-se um universo sinistro, pronto para revelar seus segredos mais sombrios aos que ousassem explorá-los. Numa noite tempestuosa, quando os raios iluminavam o céu e os trovões ecoavam como um presságio, a cidade do Pará alcançou seu momento decisivo. Zé Grilo, envolto em uma aura enigmática, reuniu os habitantes corajosos dispostos a enfrentar a escuridão que se espalhava. Diante de um antigo portal na floresta, onde lendas antigas indicavam ser o epicentro do mal que assolava a cidade, a comunidade enfrentou uma última provação. O ar estava impregnado de uma energia intensa, e sombras dançavam ao redor, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo. Zé Grilo, usando conhecimentos ancestrais, proferiu palavras de poder enquanto a tempestade rugia em resposta. O portal começou a se contrair, engolindo a escuridão que ameaçava consumir a cidade. Uma presença sobrenatural, que por tanto tempo assombrara os cantos ocultos, foi selada, deixando para trás apenas um silêncio pesado. Com a dissipação das trevas, a cidade emergiu de seu pesadelo. Zé Grilo, agora livre do fardo que carregava, desapareceu nas sombras, tornando-se uma lenda esquecida. A comunidade, aliviada, começou a reconstruir suas vidas, ciente de que o sobrenatural era tanto uma ameaça quanto uma força a ser respeitada.
As histórias de terror, agora transformadas em fábulas de coragem e superação, eram contadas de maneira diferente. A cidade do Pará tornou-se um símbolo de resiliência, lembrando a todos que mesmo nas noites mais sombrias, a luz da comunidade e da determinação humana podia prevalecer. A lua cheia, outrora temida, agora brilhava sobre uma cidade que aprenderá a enfrentar seus medos e a escrever um novo capítulo em sua história. As lendas do lobisomem e das sombras tornaram-se contos de advertência, enquanto a cidade se erguia das cinzas de seu passado assombrado, pronta para abraçar um futuro iluminado pela esperança.